Nós vamos refletir um pouco hoje sobre um assunto que eu não gosto muito de pregar, mas que é necessário e que tem a ver com a cruz de Cristo, com aquilo que Ele fez na Páscoa, que é a nossa relação com o dinheiro diante da comunidade. Nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Então eu vou pedir, a gente vai ler um texto, eu vou fazer aquilo que a gente aprende a não fazer na aula de homilética, sair do texto, fazer toda uma construção histórica para só depois voltar para esse texto e para a gente tentar entender um pouquinho do que é uma contribuição aqui para os membros dessa igreja. E se você estiver nos visitando, não se constranja, você vai entender também um pouco da nossa visão do que é contribuir, do que é o dízimo, do que é a oferta para a gente, e como que a cruz de Jesus muda a nossa relação com a nossa participação efetiva, material no reino de Deus. Tá bom? Eu quero convidar vocês, então, a abrir a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Hebreus, capítulo 7, verso 11. Um texto inteiro do livro de Hebreus que fala sobre o sacrifício de Jesus, um texto escrito para os hebreus. A gente não sabe quem é o autor desse livro, dessa carta, mas ela é escrita aos hebreus justamente para explicar a mudança simbólica de significado, a mudança que Jesus opera em relação àquilo que a gente entende, ou como os hebreus entendiam a lei. E diz assim, Hebreus 7, a partir do verso 11: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, se referindo aqui a Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudanças de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, Jesus, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, citando aqui Salmo 110, verso 4. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa celebração e pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para facilitar a nossa compreensão e para que nós entendamos, Senhor, aquilo que nós devemos fazer em toda a liberdade, segundo a sua palavra, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Para quem já frequenta essa comunidade, sabe que a gente já há muitos anos, já há algum tempo, não é somente uma visão minha, mas era também do pastor Gilson, a gente já não usa a palavra dízimo, porque nós não estamos focados na lei, mas sim no princípio por trás do gesto de contribuir
e se manter uma missão que foi nos dada por Jesus. Por isso, raramente, quando você vê aqui alguém chamando esse momento de compartilhar, você ouve a palavra dízimo. Às vezes a gente escorrega por conta da tradição, por conta da questão de sempre ter dito isso, né? A gente acaba falando dízimo. Mas hoje, vocês que são da igreja vão se lembrar, vocês que não são vão entender por que nós não usamos mais essa palavra para não suscitar o conceito. E é importante da gente dizer, antes da gente olhar para a Bíblia, que o dízimo, para aquele povo antigo que conviveu com o povo de Israel, era um princípio normal. Essa taxa de 10% já existia em povos no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia. Esses povos antigos, vizinhos do povo bíblico, descrito lá no Antigo Testamento, eles tinham a prática também, esse princípio dos 10%. Não era somente uma prática bíblica, mas era uma prática cultural, praticamente assim universal, daquela época, daquele tempo. E a primeira vez que a Bíblia fala sobre essa ideia de dízimo, sobre essa palavra dízimo, está lá em Gênesis 14, a partir do verso 17, onde nós temos a ideia, né, de contribuir com 10%. O contexto é Abraão, ele acaba de voltar de uma guerra, onde os reis de Sodoma e Gomorra tinham sido sequestrados, ele vai lá para resgatar esses reis, mas sobretudo seu sobrinho Ló, e na volta ele é recebido por uma figura misteriosa, um sacerdote que é rei da cidade de Salém, que é Melquisedeque. O Melquisedeque era rei dessa cidade e sacerdote do Deus Altíssimo. É isso que diz o texto. E quando o texto diz Deus Altíssimo, ele usa a expressão no hebraico El Elyon. E ele está usando uma linguagem, na verdade, que todo mundo ali, que era da região, conhecia. Porque El, em hebraico, significa Deus, e Elyon significa o mais alto, o soberano, o que está acima de tudo, o supremo. E quando o narrador bíblico faz essa ligação entre o Deus de Melquisedeque, que é um cananeu, e o Deus de Abraão, ele está justamente pegando um título que é conhecido dos povos vizinhos, que eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses, e aplica num nome de um desses deuses ao Deus de Abraão. Então o povo conhecia esse Elyon, esse Deus Altíssimo, porque ele era como se fosse o Deus dos deuses. Sabe, no panteão grego que a gente tem um líder, o Zeus, acima de todos os deuses? Nesse panteão cananeu, eles tinham o El Elyon, Deus, o Deus Altíssimo. Porque naquela época os povos atribuíam a forças da natureza as divindades. Então existia o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus da guerra. E além desses deuses existia acima deles um Deus que era o Deus Altíssimo, o Deus que o Melquisedeque diz, Criador dos céus e da terra, a quem ele serve e que governa todas essas forças e todos esses poderes. E Melquisedeque, que é sacerdote, então, desse Deus Altíssimo, ele traz para Abraão, voltando da guerra, pão, vinho, serve Abraão e o abençoa. E em resposta, o Abraão, de maneira espontânea, entrega 10% de tudo que ele trouxe da guerra ao sacerdote, ao Melquisedeque, sem nenhuma obrigação. Então, ao entregar um dízimo a um sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão praticamente está declarando: eu não devo nada aos reis que lutaram comigo de Sodoma e Gomorra, eu não sou sustentado por poderes humanos, mas a minha vida, a minha vitória, elas estão debaixo da autoridade daquele que é o poder soberano entre todos os poderes que existem. Então, veja o detalhe: Abraão não entrega o dízimo no vácuo, ele se dirige a Salém, essa cidade
onde Melquisedeque também era rei, que significa paz, ele leva o dízimo para uma pessoa específica, um sacerdote, Melquisedeque, e o faz por um motivo. Qual é o motivo? Gratidão. Gratidão por ter vencido a guerra. Ele reconheceu que o Deus Altíssimo permitiu com que ele ganhasse a guerra. Depois desse episódio, ainda em Gênesis, a segunda vez que essa ideia de dízimo aparece é com seu neto, o Jacó, lá em Gênesis 28. Em um momento de crise, o Jacó fugindo do seu irmão, porque ele trai o irmão e o pai, rouba a bênção da primogenitura do seu irmão, foge, e depois de caminhar durante 3 dias, Jacó está no deserto exausto e dorme. E ele tem um famoso sonho com uma escada que liga terra e céu. Essa referência que depois no Novo Testamento vai ser usada para Jesus, como aquele que liga a terra e o céu, o ser humano a Deus. E dessa escada sobem e descem anjos, e o Jacó acorda, impactado por essa presença, por essa visão divina, e de repente ele faz uma promessa: se Deus for comigo, se Deus me proteger, se Deus me der o meu sustento, se Deus me der roupa para vestir e pão para comer, então Ele será o meu Deus, e eu separarei 10% do meu sustento, porque Ele me sustentou. Então, vejam, diferentemente de Abraão, Jacó não tinha um lugar, Jacó não tinha um sacerdote, é um grande mistério para quem ele promete entregar esses 10%, mas ele faz um compromisso com Deus. Se Deus me sustentar, parte do meu sustento vai ser justamente, eu vou entregar para Deus, vou devolver 10%. E o foco aqui do Jacó é o compromisso. Mais uma vez, o motivo é a gratidão, mas ele estabelece um compromisso. O meu sustento, se ele vir, dele eu vou dar 10%. Uma dependência de Deus no futuro. E percebam que esses 2 primeiros relatos da história do dízimo na Bíblia, não nasceu como um imposto institucional ou uma obrigação religiosa. Ele nasceu como uma resposta espontânea de pessoas que se viram abençoadas por Deus, protegidas por Deus, sustentadas por Deus, ou que assim pediram para ser, e decidiram entregar 10%, parte daquilo que receberam, para justamente devolver para Deus ou para a obra de Deus, no caso, o sacerdote ali. E depois dessa ideia, a gente dá um salto de várias centenas de anos, e aquela pequena família de Jacó, vocês devem conhecer a história, mas eu quero lembrá-los aqui. Ela cresce, ela vai para o Egito, acaba se tornando um povo numeroso, ela é escravizada nessa família no Egito. E quando Deus liberta essa família, 12 tribos ali existem, através de Moisés, e os leva para o deserto, algo fundamental muda. Elas deixam de ser uma família, pessoas, família nômade, e eles passam a ser então uma nação, a constituição de uma nação, que a gente conhece por Israel. E aqui é que o dízimo muda de formato em relação ao que nós ouvimos aqui no começo do texto de Gênesis. Logo depois do episódio do Monte Sinai, ainda no deserto, Deus pede para o povo construir um santuário, um tabernáculo. Esse lugar era praticamente o coração da nação, um ponto de encontro com o sagrado, onde o povo iria se encontrar com o sagrado. Para que esse sistema funcionasse, ali, o tabernáculo, era preciso de gente dedicada em tempo integral. Deus separou então das 12 tribos que formavam a nação de Israel, a tribo de Levi, para cuidar exclusivamente do santuário. Então, enquanto outras tribos receberam
terras para plantar e colher, os levitas não receberam nenhuma terra. Isso está lá em Números 18. A herança deles era o serviço a Deus. E para que os levitas pudessem sobreviver sem terras, sem colheitas, sem gado, a comunidade assumiu o sustento deles. Então o dízimo, que antes era um voto voluntário, como de Jacó, como de Abraão, agora se torna um mecanismo que permite com que o serviço do templo, do tabernáculo aconteça, para que se encontre ali o ser humano e o sagrado. Os levitas então vão trabalhar no santuário, vão cuidar dos móveis, receber ofertas, administrar, e só depois, lá no tempo do templo de Salomão, que eles vão também cuidar da parte externa, das músicas, etc. Né? Mas dentro desse grupo de levitas, você ainda tem um grupo mais específico, porque os levitas vieram da tribo de Levi, por isso são chamados assim. Mas você tem dentro desse grupo de levitas, porque Moisés e Arão vieram dessa tribo, nós temos os sacerdotes. Os sacerdotes que vieram exclusivamente da linhagem de Arão, que eram levitas. Então nós podemos dizer que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita era sacerdote. Certo? Porque todo sacerdote precisava vir da linhagem de Arão, da tribo de Levi, mas da linhagem de Arão. E os sacerdotes tinham um papel específico ali no templo, que era matar os animais, fazer os sacrifícios. A gente tinha muitos tipos de sacrifício, de perdão, de intimidade, de relacionamento com Deus, e promover lá dentro do templo essa conexão entre o povo e Deus. Está tudo certo até aqui? Estamos acompanhando? Ótimo. Então, esses regulamentos para os levitas, para os sacerdotes, sobre dízimos e ofertas que o povo dariam a eles, né, aparecem em Levíticos 27, aparecem em Números 18, aparece 3 vezes em Deuteronômio 12, 14 e 26, com diversos regulamentos diferentes. E esse é um grande problema, porque tudo está relacionado ao santuário e ao trabalho dos levitas, os dízimos e ofertas nesse momento, e o povo vai levar para o templo, para o tabernáculo, para os levitas esses dízimos. E por quê? Porque o levita não tinha direito à terra, lembra? Esses dízimos e ofertas em Levítico, eles vão aparecer de uma maneira, em Números de outra maneira, em Deuteronômio de outra maneira ainda. Então existem nuances diferentes entre esses textos. Por exemplo, quando você vai para Levítico, capítulo 27, o dízimo é de tudo, é de todos os grãos que você plantar, de todas as frutas que você colher, de todos os animais que você tiver, etc. e etc. Você não podia deixar de dar o dízimo daquilo que você tinha como produção da terra, como produção animal. Mas, por exemplo, se você fosse um agricultor e tivesse uma plantação ali de azeitona, e aquela plantação foi muito bem no ano, foi muito bem, e você falasse assim, poxa, eu não queria dar o dízimo dessa azeitona, eu queria talvez guardar para a minha família, talvez eu quisesse, com essa azeitona, aumentar o preço da azeitona, fazer um pouco mais de lucro, você podia fazer. Só que tinha uma regra. A regra era que você tinha que calcular o valor da azeitona e dizimar em outro produto, ou em moedas. Certo? Só que não tinha só essa regra. Além disso, você tinha que pagar uma multa de 20% porque você não dizimou a azeitona. Então, além de ter que colocar os 10%, você tem ainda uma multa de 20% porque você deixou de dizimar aquele produto específico. E você não podia fazer isso com animais, com todos os outros produtos, mas não com os animais. Isso está lá em Levítico. Em Deuteronômio, o que acontece? O dízimo assume uma dimensão de celebração, uma dimensão festiva, porque
o povo que ia ao templo entregar 10% foi orientado a guardar parte desse dízimo para dar uma festa por conta da bênção que é o dízimo. E nessa festa, um jantar, como uma grande feijoada, com a feijoada que a gente vai celebrar semana que vem, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que bancar a feijoada com parte desse dízimo e chamar o levita para participar. Por quê? Porque o levita não tinha terra. E o levita precisava se alegrar também com a colheita, com as bênçãos que Deus dava através do seu sustento. Então eles garantiam assim que o levita participasse também da alegria que eles tinham em receber aqueles produtos diretamente do sustento de Deus. E mais uma coisa, de 3 em 3 anos, a festa não era para os levitas, a festa era para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para as figuras de vulnerabilidade ali daquela sociedade. Então tinha também o dízimo um cunho ali social, vejam, um cunho de comunhão, de celebração, de festividade, mas também de dignidade humana. E em Números, no capítulo 18, tem um detalhe um pouquinho diferente, que é o dízimo do dízimo. Já deu essa? Dízimo do dízimo? Já deu? É assim. Quem recebia os dízimos no templo? Os levitas, certo? Só que em Números, Deus manda eles entregarem também os levitas, daquilo que eles receberam, o dízimo deles para os sacerdotes. Então, o levita também tinha, a partir do que recebia, que dizimar para os sacerdotes, que tinham ali uma função específica no templo. Então, o que a tradição judaica fez? Nós vamos harmonizar esses textos aqui, esses princípios. O que a gente vai fazer? Em vez de dar 10%, a gente vai pedir 30%. 10% para os dízimos dos levitas, 10% para as celebrações e 10% de 3 em 3 anos para os pobres e as viúvas e os estrangeiros. Ok? Então, em vez de 10%, era para dar quanto? Quase 30%. Tá bom? De 10 passou para 30%. E todo esse sistema, ele servia para manter o quê? O santuário, o tabernáculo funcionando. Por isso, em livros como 2 Crônicas, capítulo 31, em Neemias, que eles estão reconstruindo Jerusalém depois do exílio, o chamado para entregar dízimos e ofertas é, na verdade, uma convicção para que o serviço religioso não parasse. Não parasse. E aí o profeta Amós, também lá no momento pós-exílico, no capítulo 4, faz um alerta severo. E diz assim para o povo de Israel: não adianta vocês entregarem dízimos e ofertas, tentando barganhar com Deus, tentando receber a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus, se você negligencia e trata mal o pobre e a viúva, e negligencia a justiça. Não adianta você barganhar com Deus, não adianta você vir aqui ao templo, trazer o seu dízimo, que na verdade é quase 30%, e esperar que Deus te abençoe, se você é uma pessoa má. Não é assim que funciona. Não tem barganha, o Amós fala. E o texto mais famoso, talvez que a gente encontre no Antigo Testamento, é lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 10, que fala sobretudo de roubar a Deus. Você já deve ter ouvido esse texto, já deve ter ouvido sermão sobre ele, ou sermões, onde o texto diz, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse texto, então, fala de uma maldição e é frequentemente ainda usado para falar, se você não der, você não vai ser abençoado. Se você der o dízimo, Deus vai abrir as portas do céu e vai te abençoar. Agora,
Se você não devolver o dízimo, você está roubando Deus. Roubando. E se você rouba Deus, o que Deus faz com você? Te amaldiçoa. Ou não te abençoa. Já ouviu isso? Já? Em algum momento? Então, mas esse texto, ele precisa ser entendido, sobretudo, no seu contexto real. Malaquias estava pregando para um povo depois do exílio. Lembra? O povo de Israel foi capturado pelo Império Babilônico. Depois o Império Persa liberou esse povo. Eles voltaram para Jerusalém destruída. Época de Neemias, de Esdras. Lembra? Estão reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade de Jerusalém. Né? E como a vida está muito difícil, está muito apertada, as pessoas acabaram parando de contribuir para cuidar das suas questões pessoais. E aí, o chamado do profeta Malaquias para trazer a casa do tesouro, ao depósito, né, era justamente para garantir que houvesse alguma comunhão com o sagrado, enquanto a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída, para que essa comunhão com o sagrado, que era significada justamente pelo templo, não se perdesse na nação. E aí Neemias e Malaquias, eles pegam o mesmo pesado, né? Falando, vocês têm que trazer o dízimo para o templo. E acabou. Porque se vocês não trouxerem, vocês estão roubando a Deus. E aí a gente entra no Novo Testamento. O Novo Testamento, nos evangelhos, sobretudo, Jesus vai fazer o quê? Ele vai deslocar o foco da obrigação, do ritual, da lei, e vai colocar o foco na integridade do coração. Ele vai criticar os fariseus que cumprem a lei, que dão o dízimo, que dão a oferta, mas o fazem para se autoexaltar, ou o fazem para barganha espiritual. Então Jesus vai denunciar a hipocrisia dos fariseus, que, embora rigorosos na lei, estão lá contribuindo todo mês na devolução dos dízimos e ofertas e outras leis. Eles negligenciam a justiça e o amor. Você vai ter, por exemplo, aquela parábola famosa do fariseu e do publicano, do cobrador de impostos. Lembra que o fariseu ora, depois que entrega o dízimo, vai ao templo, entrega a sua oferta e fala, eu não sou como esse publicano, eu entrego o dízimo, eu faço as minhas orações, e bate no peito. E o publicano então fala que ele não merece a graça de Deus, a misericórdia, etc, 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 etc. Como se aquele que cumpre a lei pudesse desprezar aquele que não cumpre. Jesus vai falar também no Sermão do Monte, antes de você ir ao templo, entregar a sua oferta, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolva com ele. Porque é mais importante você se relacionar bem com o seu irmão do que você ofertar. Quer dizer, é importante ofertar, mas mais importante, então Jesus vai colocar algumas coisas acima da lei. Mas o texto, e um dos mais importantes sobre dízimo e ofertas que a gente encontra na Bíblia e no Novo Testamento, é esse texto de Hebreus que nós lemos, e eu cheguei no texto, né? Porque o livro de Hebreus é uma construção para mostrar o seguinte: Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que acontecia no santuário. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que acontecia no templo. Aquilo que acontecia no templo acabou em Jesus Cristo. Então veja, Jesus Cristo em Hebreus, ele é apresentado como o sumo sacerdote perfeito. O que quer dizer? A gente não precisa dos sacerdotes, dos levitas, porque Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. A gente não precisa mais sacrificar para entrar em comunhão com Deus. Ninguém precisa mais matar animais. E aí em Hebreus, no capítulo 7, o texto vai recontar a história de Abraão e Melquisedeque.
Ele começa assim, o texto do capítulo 7, agora trazendo uma nova interpretação sobre esse fato. E é um texto extremamente difícil. Por isso eu vou ler novamente com vocês e a gente vai compreendendo, tentando compreender. Diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível, lá no verso 11, tá? Por meio do sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico, aqueles que serviam no templo e que recebiam o dízimo. Pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, não haveria necessidade ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Opa, se levantou um outro sacerdote, que não era mais da ordem de Arão, dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque. O texto está dizendo o seguinte: se o sacerdócio levítico fosse perfeito, se ele fosse perfeito, não haveria a necessidade de outro sacerdote da ordem de Melquisedeque. É isso que ele está dizendo. Se aquilo que acontecia no povo de Israel fosse suficiente, não precisaria de um outro sacerdote. Continua no verso 12: pois quando se muda o sacerdócio, presta atenção, se muda também a lei. Quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou o serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor Jesus, aqui é o Jesus, procedeu da tribo de Judá, da qual Moisés nunca falou a respeito do sacerdócio. O que ele está dizendo? Se Cristo é o sumo sacerdote, mas ele não é da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes, ele é da tribo de Judá. Aquilo que foi estabelecido pelos sacerdotes da tribo de Levi não tem mais sentido, porque quando se muda o sacerdote, se muda a lei. É isso que ele está dizendo, o autor de Hebreu. Então, mudou tudo aqui. Agora é diferente. Não funciona mais desse jeito. E isto, aí ele continua no verso 15, é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, aí é uma história, porque Jesus é da tribo de Judá, não é da de Levi, mas ele é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que é o que fala Salmo 110, ele está citando aqui o Salmo 110, né? A semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote constituído, não conforme a lei do mandamento, mas segundo a lei do poder da vida, que não tem fim, pois dele se testifica. De um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza. Qual ordenança se revoga? A ordenança do dízimo e ofertas para os levitas. É isso que ele está dizendo. Por conta da sua fraqueza, por conta da sua inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então vejam, qual é a construção que o autor do livro de Hebreus está fazendo aqui? Tudo aquilo que está acontecendo no templo, no sacerdócio levítico, ofertas, dízimos, sacrifícios, tudo aquilo era imperfeito, era inútil, aquilo nunca aproximou ninguém de Deus. Tudo aquilo era somente um símbolo que apontava para o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote, que vinha segundo a lógica, a lei de Melquisedeque, Jesus Cristo, e para o cumprimento em Cristo de todas as coisas. Então agora, nós não sacrificamos mais. E por que nós não sacrificamos mais? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Agora, nós não precisamos mais de sacerdotes para nos ligar a Deus,
Quem fazia isso era o sumo sacerdote nos Santos dos Santos. Por que que nós não precisamos mais? Porque Jesus agora é o sumo sacerdote. E agora nós não precisamos mais de um templo para adorar a Deus, um lugar para que esse serviço sacrificial aconteça. Por quê? Porque Jesus é o templo. Inclusive ele disse: eu vou destruir esse templo, morte na cruz, e reconstruí-lo em 3 dias, ressurreição. Mensagem de Páscoa. Em Jesus, tudo o que é relativo ao santuário, que se chamavam de templo, ele está cumprido, na verdade, é revogado. Vocês estão entendendo? As ordenanças, a lei do santuário, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então, todas aquelas ordenanças, todas aquelas leis, todos aqueles sacrifícios, tudo que tinha a ver com o santuário, com o templo, com o tabernáculo, o que acontece com tudo isso? Cai por terra. Cai por terra, está desmontado, está acabado, está amarrado. Em nome de Jesus. Está cumprido. Por que agora? Porque agora nós temos Jesus e Ele é tudo. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o templo de Deus com os humanos, Ele é o sacerdote perfeito que nos liga a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro é que todos os prescritivos, textos prescritivos, que falam de dízimos e ofertas no Antigo Testamento, em relação ao templo, em relação à lei levítica, em Crônicas, Amós, Malaquias, Números, Deuteronômio, enfim, todos esses textos só podem ser usados nos seus contextos para entendermos a mensagem da época, mas não servem como lei, como aplicação para hoje, para a gente, porque tudo se encerrou em Jesus. Tudo isso. E, obviamente, isso foi um problema, porque quando a tradição cristã, não dos primeiros apóstolos, da igreja que a gente chama de igreja primitiva, mas quando a tradição cristã, lá no século 2, 3, descobriu essa verdade, alguns falaram assim: opa, a gente tem um problema, hein? A gente tem um problema aí, vai dar ruim. E Orígenes, um dos primeiros pais da igreja, ele deu o pulo do gato, sabe? Ele disse: tá bom, ele teve uma ideia. Peraí, porque isso daí vai dar BO. Liberdade é fogo, né? Então, vamos fazer o seguinte: não tem mais templo, mas tem igreja. Não tem mais sacerdote, mas tem pastor, tem líder. Não tem mais a casa do tesouro, o templo onde deveria se trazer o dízimo, mas tem a igreja. Então, podem trazer. E instituiu de novo a ordenança. Só que quando a gente lê Hebreus, o que acontece? Todos os textos que se referem à obrigação de levar qualquer coisa para o santuário, perdem todo o seu valor. Eles são desmontados. Em sã consciência e em conformidade com o estudo da Bíblia, se você ou se alguém já usou para você um desses textos para te oprimir em relação ao dinheiro que você precisa ofertar, dizimar, levando para algum lugar ou para um grupo de pessoas, essas pessoas erraram com você no mínimo, porque não faz sentido. Não faz sentido. E mais, vamos pensar, os levitas, eles eram sacerdotes de um povo. Quem era o povo? Os levitas. Povo de Israel. Povo de Israel. O templo era o lugar de adoração de um povo. De que povo? Israel. E Melquisedeque não era sacerdote de nenhum povo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote de qualquer
povo. Então, quando o texto fala que Jesus Cristo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo assim: Jesus não é exclusivo de povo nenhum. O serviço que ele presta não é somente para um povo. Jesus é sacerdote de todo mundo, de todas as pessoas. É isso que o texto está dizendo. E quando você explica isso para líderes da igreja, quando você explica isso para amigos e amigas que sabem que você vive do ministério, eles dizem assim: mas aí vai dar ruim para você, né? Isso é ruim para você. Eu falo: é péssimo. Isso é péssimo. Mas não dá para mentir. Mas não dá para mentir, porque se alguém disse que você é obrigado a devolver o dízimo e a oferta, num lugar específico, para um grupo específico, usando qualquer um desses textos bíblicos do Antigo Testamento, para dizer que você é obrigado a devolver, isso não está de acordo com a Bíblia. Isso é manipulação. Manipulação do texto. Então, pastor, o dízimo e a oferta, essa prática se encerrou, né? Não, ela não se encerrou. Não, ela não se encerrou. Não se encerrou por quê? Porque a prática do dízimo e da oferta, como nós vimos no começo da nossa conversa, ela é anterior ao templo e ao sacerdócio levítico. Quando Abraão e Jacó deram o dízimo, por qual motivo mesmo? Gratidão, reconhecimento, pelo reconhecimento do sustento. Não tinha templo, não tinha lei, não tinha levíticos, não tinha. Entende? Então a ideia de devolver para Deus, ela continua porque ela é anterior à formação da lei dos povos de Israel. E o princípio se mantém com Abraão, com Jacó, e também quando a gente olha para o Novo Testamento, com a igreja primitiva, das pessoas que viviam ali pregando o Evangelho. Então, qual é o objetivo de entregar oferta, dízimo, seja lá a palavra que você quiser usar, porque a gente só não usa dízimo para desvincular dessa obrigação, né? Mas você pode muito bem separar o seu dízimo, sim, e entregar. Qual que é a ideia? É partilhar tudo aquilo que nós temos, porque nós sabemos, de alguma maneira, nós somos conscientes que o que temos veio de Deus e que nós podemos partilhar para construir outra realidade e para abençoar outras pessoas. O motivo mudou? Lá de Gênesis? Não, o motivo ainda é gratidão. Gratidão do coração, sabe? Mas não é obrigação, é gratidão. Gratidão. Você agradece: Deus me abençoa, Deus me dá colheita, Deus me dá a roupa para vestir, como diz Jacó, Deus me dá o pão para comer, talvez não como eu gostaria, mas Deus me dá. Eu reconheço isso, e o que eu faço? Eu partilho parte disso que eu recebi pela gratidão. Pela gratidão. Seja no pouco ou no muito. Ou no muito. E como é que a gente sabe disso? Justamente pela igreja primitiva. O Paulo vai falar em diversas cartas sobre a necessidade de ajudar quem entregou a sua vida para viver inteiramente do Evangelho. Os apóstolos que iam nas igrejas, o que eles faziam? Eles recolhiam dízimo e ofertas. Mas era somente para a sobrevivência deles? Não. Não, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9, o Paulo deixa claro, não é só para a gente. É para quem também? Para os pobres, para os necessitados e também para a pregação do Evangelho. E também, eu recolho onde vocês têm mais e levo onde tem menos. É simples. Eu recolho onde vocês têm mais e levo onde tem menos. Mas o princípio se mantém.
Por isso que nós lemos com frequência aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, quando a gente vai fazer o momento do compartilhar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, com tristeza, com amargura, mas com quê? Com alegria, com alegria. Ou seja, você não é obrigado, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá com peso. Deus não ama quem dá não querendo dar. Essa é a história de Ananias e Safira. Deus não ama quem está querendo guardar, mas dá e dá assim, contrariado. Porque se sente de alguma maneira obrigado. Agora Deus ama quem dá com alegria. E a gente sabe que a alegria muda tudo quando a gente faz. Quando a gente consegue ver aquilo que a gente partilha, abençoando, a gente fica alegre. A gente fica alegre do mesmo jeito que a gente, quando recebe, quando está precisando, a gente fica alegre. O Paulo explica que esse gesto de generosidade, ele produz 2 resultados poderosos. Primeiro, ele supre as necessidades práticas dos irmãos e das irmãs que vivem do Evangelho e também daqueles que passam por dificuldades. Resultado incrível. Segundo, ele gera, Paulo fala, uma onda de gratidão e de oração. Vejam, ele gera espiritualidade. Contribuir gera espiritualidade. Ao verem a ajuda chegar, o Paulo diz, as pessoas não agradecem apenas quem deu, mas elas glorificam a Deus porque percebem que a oferta é uma prova real do compromisso que vocês que contribuem têm com o Evangelho. E no fim, cria-se uma relação de afeto profundo, porque quem recebeu passa a orar com carinho por quem doou, reconhecendo a graça de Deus agindo através da vida de quem deu. Incrível, né? Como a gente pode usar o dinheiro para o nosso bem, para um bem real. Jesus ensina isso em uma parábola, não vai dar tempo da gente comentar, mas ele termina dizendo, use o dinheiro para fazer boas relações, use o dinheiro para fazer sorrir. Né? Ah, pastor André, mas isso é perigoso. É, porque eu estou falando aqui que você não é obrigado a ir em lugar nenhum, entregar para nenhuma pessoa específica e dizer, ou chegar, está aqui meu dízimo, minha oferta, porque isso acabou em Jesus Cristo, se encerrou. Quando a gente fala se cumpriu, se encerrou em Jesus Cristo. Não existe mais essa obrigação. Mas você, pela generosidade do dom do Evangelho e o compromisso com a justiça, com o reino de Deus, você fala assim, eu decidi ser generoso com aquilo que Deus me abençoa. E eu vou dar. Mas você é livre. Livre. Ah, pastor, isso é perigoso. Pois é. A liberdade é a coisa mais perigosa que tem. A liberdade pode nos tornar egoísta. A liberdade pode nos fazer pessoas em si mesmadas, olhando somente para o próprio umbigo. A liberdade é isso. Mas é o que está na Bíblia. Você é livre em nome de Jesus e pela obra de Jesus na cruz. Ninguém pode ser coagido por alguém a dar aquilo que não quer. Nem por pessoas que querem de fato seu dinheiro e que a gente vê aí nas mídias usando o nome de Deus ou em alguma outra igreja para receber o seu dinheiro, para trocar de avião, para fazer o que for. Ninguém pode fazer isso, e nem mesmo uma comunidade que faz coisas boas, nem essa comunidade que está agindo para a construção de uma outra realidade, não pode coagir, porque isso não é bíblico. Nós podemos dizer da importância de se contribuir, nós podemos ensinar sobre a importância de se contribuir, nós podemos inclusive convidar cada uma e cada um à generosidade.
Nós podemos falar sobre compromisso, sobre responsabilidade comunitária, mas nós não podemos coagir, nós não podemos ameaçar, nós não podemos falar que o gafanhoto vai destruir a sua colheita, sabe? Mas nós podemos mostrar aquilo que Jesus disse, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Contribuir generosamente, com alegria. Contribuir generosamente com alegria, como o apóstolo Paulo diz, é o que nos liberta do peso da lei do dízimo, nos deixando, assim, responsáveis uns pelos outros, gratos a Deus, de maneira leve. E tem uma outra coisa fundamental que acontece quando a gente contribui com alegria, com generosidade, sabe? Você quebra as correntes da lógica do mercado, da lógica financeira na qual a gente vive, porque a igreja não trabalha nessa lógica, né, que é focada onde? Na utilidade. Então, se eu trabalhar mais, eu ganho mais, ou seja, eu vou poder ganhar mais, eu posso acumular mais, e se eu não der, não dividir, eu posso comprar muito mais coisa, eu posso chegar muito mais longe. É essa a lógica do financeiro da nossa sociedade. E ao escolher a generosidade, ao assumir uma identidade de discípulo e discípula de Jesus, trocando a busca da utilidade do dinheiro pela busca do sentido, do compromisso, da generosidade, o foco deixa de ser eu ganho e passa a ser quem eu me torno quando eu decido compartilhar ou não o que eu tenho para transformar a realidade que está diante de mim. Quando eu decido partilhar um pouco do que eu ganho para mudar a realidade que está diante de mim. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz uma conta rápida, posso estar um pouco errado, mas hoje os nossos recursos não é novidade para os membros dessa igreja, porque a gente tem assembleia de 3 em 3 meses. Eles são usados da seguinte maneira: 55% do caixa geral, de tudo que entra. 55% para sustentos pastorais, porque nós temos 2 pastores que são pagos, um em tempo integral e outro parcial. Taxas administrativas, pagamento de prestadores de serviço, zeladoria, manutenção. E todo o restante, 45%, tem saído para recursos aplicados diretamente em investimento em pessoas, cursos que a gente paga, etc. Missão da igreja, aquilo que a gente constrói para abençoar pessoas, e a construção, que é o nosso grande sonho de missão, para construir uma nova realidade. É nisso, sabe? As ofertas que são aqui atribuídas, elas são um gesto coletivo de reconhecimento. E quando a igreja, ela está afirmando que a economia do nosso bolso, da sociedade, quer dizer, está a serviço da prestação de vida, da transformação da realidade da criação, e não do acúmulo, nós quebramos a lógica da utilidade, nós quebramos a lógica do egoísmo e entramos na lógica da gratuidade, da graça de Deus. Deus nos sustenta de graça e a gente pode sair dessa lógica do egoísmo. Então, quando eu digo que você não é obrigado a dar dízimo e oferta numa igreja, para um grupo de pessoas, para pastores, eu estou dizendo que Cristo que fez isso. Cristo que não obriga ninguém. Porque em Cristo nós somos livres. Livres. Amém? Amém. Mas isso é ruim para a comunidade, pastor. É péssimo, eu sei. Melhor seria se a gente pudesse obrigar, em nome de Jesus. Melhor. Se a gente pudesse pegar a listinha, ir lá atrás de você e ficar obrigando você. Sabe? Não está dando. Ia ser talvez mais rentável. A gente não pode coagir. Mas a gente não pode coagir. E eu tenho que ser fiel a esse conceito. Então, em Cristo, nós somos livres. Livres. Inclusive, por outro lado,
livres para sermos generosos. Quando eu reconheço que Cristo é o meu Rei, quando eu reconheço que Cristo é o meu tudo, quando eu reconheço que Cristo é o meu sacerdote, que Ele já fez isso por mim na cruz, já me ligou a Deus, quando eu reconheço que Ele é o meu templo, é esse lugar de adoração, o próprio Cristo, quando eu reconheço isso em Cristo, eu me torno livre, e a generosidade, a gratidão, elas precisam emanar, elas precisam transbordar, senão tem alguma coisa errada, elas me acompanham. Não é possível que a gente olhe para trás, para a cruz, e veja tudo o que aconteceu e fique celebrando e não consiga dizer obrigado, sabe? Ser maduro na nossa espiritualidade é olhar para trás e dizer obrigado, é olhar para Deus e dizer, o meu sustento vem disso. E eu só tenho um motivo para contribuir livremente, que é a gratidão. E por isso eu estabeleço um compromisso com Jesus, com Deus, que por onde eu for, a minha segurança não está no dinheiro, a minha segurança não está na minha aplicação, a minha segurança está na graça, daquilo que Ele me concede. Por isso eu continuo contribuindo com uma pequena parte daquilo que eu recebo dEle. É isso. Sabe por quê? Porque Ele mudou meu viver. Porque Ele mudou a regra. Cristo cumpriu na cruz uma outra, e nos deu uma outra mentalidade de vida. Ele tirou da gente o peso da lei. Então eu quero dizer o seguinte, se você quiser contribuir com a comunidade, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Quer fazer isso agora, já pega e passa o Pix. Não tem problema, né? Porque a gente faz tanta coisa boa. A gente sonha tanto em comunidade. A gente quer abençoar esse prédio aqui. É para abençoar a gente, não é para ficar usando no domingo só. Lógico que a gente vai aproveitar, porque a gente também precisa ser abençoado. Mas é para ficar aberto durante a semana. A gente precisa, a gente sonha com uma construção de uma nova realidade, de uma nova humanidade. A gente quer fazer curso, a gente quer ampliar o que está acontecendo na comunidade, a gente quer abençoar a família de vocês, não para que as pessoas se convertam à nossa religião, mas para mostrar que elas são abençoadas de graça também, porque Jesus cumpriu na cruz aquilo que a religião não dizia, que é, você não precisa dar nada para Deus para que Ele te abençoe. E a gente que entendeu isso, a gente vive por isso. Então sejam livres, sejam generosos, sabe? Na medida da graça que foi dada para vocês, para mim, para a gente. Porque esse é o Jesus que mudou o nosso viver. Sabe quando a gente canta o amor, só conhecia em canções, mas o que é o amor bíblico? É fazer com que o outro se realize em toda dignidade na sua vida. O amor bíblico é essa ação de que ao olhar um necessitado, ao olhar um bairro que precisa ter algumas estruturas que a nossa política não dá, ao olhar lugares esquecidos pelos nossos políticos que não estão interessados, ao olhar para essas pessoas que precisam, para os nossos jovens que precisam de curso, para as nossas crianças que precisam de lazer, para tudo isso, é olhar para tudo isso e falar, nós amamos com o amor de Deus e eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou contribuir. A gente precisa cantar que esse amor que mudou nosso viver, esse Jesus que mudou nosso viver, que tirou da gente o peso da lei, Ele pode mudar a realidade não só da nossa vida, mas dos lugares que precisam do amor dEle. Isso é amadurecer na espiritualidade. A gente tem que sair desse pensamento pueril, sabe, da religião, de não conseguir olhar para trás. A gente tem uma sociedade infantilizada nesse sentido, que não consegue olhar para trás, para um pai, para uma mãe, e dizer obrigado por tudo que você me fez, sabe? De não conseguir agradecer aquilo que fizeram por você. E às vezes a gente faz isso na nossa espiritualidade, a gente não consegue olhar para Deus e agradecer. Deus precisa do seu dinheiro, meu irmão, minha irmã?
Lógico que não. Seu dinheiro vai para a missão, vai para abençoar a vida, vai para ampliar projeto, vai para mudar a realidade, vai para que a sua vida seja parte dessa vila que habita sobre a colina, onde as pessoas falam, nossa, essa colina ali, o que acontece ali, ilumina o mundo. E as pessoas não olham para lá para te agradecer, mas olhando para lá e para aquela realidade, elas glorificam a Deus que está nos céus. Amém? Que Jesus mude o nosso viver, que a gente entenda um pouco mais dessa espiritualidade madura e caminhe por ela com gratidão. Um único motivo, com gratidão. Eu espero que essa mensagem não seja pesada para você, mas que você consiga refletir e encontrar essa alegria, olhar para trás e ser grato e devolver um pouquinho do que Deus dá, se assim for, para a alegria do seu coração, para o bem de muitos e para que o reino de Deus continue sinalizando justiça, amor e graça nesse mundo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.